E diante do cenário caótico que novamente estamos vivendo, com hospitais lotados, falta de medicamentos e protocolos rígidos, a pandemia apresenta um novo cenário no município. Acompanhe o membro do Comitê da AMAL, Jackson Arpini, que faz uma explanação de como foi toda a semana na região. Convidamos novamente o membro do Comitê da AMAL, Jackson Arpini, para falar um pouquinho sobre os números desta semana em relação à pandemia do Covid-19. Foi uma semana bastante tensa e a gente tem uma grande preocupação. Jackson, uma semana atípica do que a gente esperava. Boa noite aos telespectadores da TV Erechim, boa noite à minha amiga Sandra, obrigado pelo convite. Infelizmente estamos retomando esse assunto que diz respeito ao processo pandêmico e infelizmente novamente chamando a atenção de toda a sociedade com relação aos números que não param de crescer. Sim. Nós estamos verificando novamente a cada levantamento um crescimento dos casos ativos. A gente já tem esta experiência que a partir dos casos ativos ocorrem alguns desdobramentos, algumas sequelas, que diz respeito às taxas de ocupação das estruturas hospitalares, sejam de leitos clínicos como também de leitos de UTI. Isso nós estamos atravessando, isso nós estamos vivenciando. No começo do mês, nós tínhamos uma taxa de ocupação de leitos clínicos em torno de 18%, 20%. Hoje está num patamar de 80%, já num patamar preocupante. E nós estamos com uma taxa de ocupação dos leitos de terapia intensiva das UTIs no hospital público de 100%, que é o Hospital Santa Terezinha, que é a referência SUS para Erechim e para toda a região, e no Hospital de Caridade também com uma ocupação elevada, o que remete a uma preocupação, porque nós soubemos que essas estruturas são estruturas finitas por uma série de fatores, pelo espaço físico, pelos equipamentos e principalmente por causa dos recursos humanos. Então é um momento delicado e face a esses indicadores nós recebemos na quarta-feira, no final da tarde, um alerta por parte do governo do estado, que é o segundo aviso do estado. O primeiro é o aviso, sim. O segundo é o alerta e o terceiro é a ação de acordo com esse novo modelo de governança denominado 3As. Já recebemos o aviso e na quarta-feira recebemos o alerta, o que faz com que a região tenha que agir sob pena de, se não efetuar um plano de ação e uma resposta técnica condizente, poderá haver então uma ação ou uma mediação por parte do governo do estado. Se não houver uma melhora nos indicadores, na próxima semana com certeza a gente vai entrar nos 3As na ação. Aí é o governo que começa a tomar as decisões por nós ou a gente ainda consegue intermediar? Sendo importante para que os telespectadores tenham esta compreensão. A partir do alerta emitido pelo governo do estado, o alerta significa uma tendência de agravamento do cenário pandêmico. Então a nossa região recebeu esse alerta nesse sentido. O quadro vem se agravando, os números, os indicadores expressam isso. Então, mediante esse alerta, nós temos que em 48 horas apresentar uma resposta técnica condizente ao momento. Nós temos que produzir um plano de ação para enfrentamento deste agravamento do cenário pandêmico. Certo. Isso, obviamente, mediante ações e protocolos que nós temos que adotar. Por essa razão, foi feita uma reunião extraordinária do Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus. Na tarde de ontem, uma reunião extraordinária em caráter de urgência com o colegiado de prefeitos da AMAL e também com todos os secretários de saúde, no sentido de fazer uma leitura do agravamento, verificar as causas que nos levaram a esta situação e ver o que pode ser feito neste primeiro momento ou nesta defesa técnica. Se a defesa técnica não for condizente ou se ela não for apropriada, neste caso ocorre então uma ação do Estado. O Estado passa a adotar medidas mediante decreto estadual para a nossa região. E obviamente, com toda a franqueza, medidas mais restritivas, porque como já mencionei, nós estamos com um número elevado de casos ativos, nós estamos se aproximando de 1.000 casos ativos, nós estamos com uma curva epidemiológica dos casos ativos ascendendo a cada novo levantamento, nós estamos com taxas de ocupação dos leitos clínicos acima de 80% e nós estamos com taxa de ocupação das UTIs no patamar de 90%. Se nós pegarmos a macro-região corresponde à região de Erechim, a região de Passo Fundo e a região de Palmeiras das Missões. Ambas as regiões parceiras, Passo Fundo e Palmeiras das Missões, estão com índices de ocupação nas UTIs acima de 100%.
o que caracteriza, o que demonstra o agravamento do cenário neste momento. Ou nós reagimos como coletividade, como sociedade, com a adoção de protocolos mais rígidos, ou nós teremos uma ação do Estado, e essa ação do Estado, como eu mencionei, numa linha de maior rigidez, restringindo horários, fechando algumas atividades, no sentido de melhorar os indicadores para que nós possamos ter uma retaguarda técnica para prover assistência hospitalar a esses pacientes que estão sendo acometidos pelo novo coronavírus. Um dado novo que até então a gente não tinha era casos de criança com a Covid. Isso tem preocupado também o comitê? Tem preocupado. Nós fizemos uma leitura, eu diria uma releitura com relação a quais as pessoas que estão se contaminando neste novo momento. Certo. Então nós fizemos um levantamento com relação à faixa etária das pessoas que estão recebendo resultado positivo para a Covid. Nós verificamos aqui, isso é um dado interessante, uma faixa etária de 0 a 9 anos, nós já temos 2,31% do total das pessoas que contraíram no mês de maio, 2,31% são pessoas de 0 a 9 anos. De 10 a 19 anos, 6,68% do total das pessoas. De 20 a 29 anos, 18,77%. A faixa predominante, aqui um dado interessante, é a faixa de 30 a 39 anos, com 20,31%. 40 a 49 anos, nós temos 19,28%. 50 a 59, nós temos 17,74%. E acima de 60 anos, 60, 70, 80, 90 e até 100 anos, nós temos 14,91%, o que já dá um indicativo da resposta da campanha nacional de imunização contra a Covid. Certo. Se nós pegarmos abaixo de 50 anos, 20, 40, 60, 70% das pessoas que contraíram no mês de maio o novo coronavírus são pessoas abaixo de 50 anos. Então, são pessoas economicamente ativas, são pessoas que estão circulando, são pessoas que estão se movimentando, são pessoas que estão se aglomerando e, por essa razão, estão contraindo o novo coronavírus. Nesse sentido, nós estamos trabalhando com este público-alvo, né, reforçando através de uma campanha com relação ao uso da máscara e para que se evite a aglomeração de pessoas, uma campanha que está agora em todos os veículos de comunicação, para que essas pessoas tenham um olhar para esta preocupação, dada a gravidade do cenário como um todo. Reitero, Sandra, manifesto novamente, nós estamos entrando novamente em sobrecarga no sistema de saúde. Na semana anterior nós tivemos em 6 dias 16 óbitos em decorrência da Covid e a população tem que compreender que o cenário realmente se agravou novamente. Então nós estamos verificando, pelo relato e pelas entrevistas dos infectologistas, das pessoas que estão na linha de frente, que estão apontando que o mês de junho e julho poderá ter mais um cenário agravado, como foi em março, abril e já no início de maio. E nós estamos partindo, este é o dado que nos preocupa muito, nós estamos entrando num novo cenário, um cenário mais crítico a partir de números muito elevados. Porque quando nós saímos do cenário de março e de abril, nós nunca conseguimos reduzir as taxas das internações de UTIs abaixo de 70%. Então, qualquer movimentação ocorre o que está acontecendo hoje. Já tem uma sobrecarga no sistema de saúde, principalmente com relação com as UTIs. Então, a população tem que compreender que o momento novamente é delicado. Ultimamente tem se falado muito numa cepa nova, inclusive alguns aeroportos já estão fazendo barreira para tentar barrar essa cepa que ela entre nos seus estados. Ainda é muito cedo, a gente não tem ainda muita informação de que forma ela vai atacar, mas o Rio Grande do Sul já está se preparando também para isso? Sandra, tudo é muito prematuro quando nós falamos no temido novo coronavírus. Mas pelas situações anteriores, certo, nós já percebemos que há muita migração das cepas. Até porque nós estamos num mundo globalizado. Nós temos os aeroportos, nós temos os portos, nós temos a questão comercial que propicia esta movimentação. Então, no meu entendimento, é uma questão de tempo para que essas cepas, hoje originárias da Índia, chegam também ao nosso país, como aconteceu com a inglesa e como aconteceu com tantas outras, dado estas peculiaridades. É um vírus de fácil transmissibilidade, nós sabemos,
a migração ela é muito rápida, a velocidade é muito rápida e nós teremos pela frente também esse fator que pode agravar o cenário. Por esta razão, nós manifestamos de forma insistente de que as pessoas têm que adotar os protocolos sanitários, porque nós estamos diante ainda da batalha e não vencemos a batalha. Restrições que serão aplicadas a partir de agora. Bom, como o Estado nos colocou em situação de alerta, ele também espera que haja por parte da região uma reação, ou seja, um plano de ação. Então nós temos que agir sob pena de não adotarmos nenhuma atitude que o Estado venha adotar. Então, tentando manter esse olhar para a saúde e também para os setores produtivos, porque temos um entendimento que muitos setores estão sendo prejudicados, nós estamos tentando chegar a um denominador comum e nós vamos atuar mais umamente naqueles serviços, naqueles setores que geram a aglomeração de pessoas, porque a transmissibilidade se dá pela aglomeração de pessoas e pelo descuido dos protocolos sanitários. Então nós não fechamos ainda o pacote, mas vai haver uma restrição de horários com relação a alguns segmentos, com relação aos segmentos de bares, restaurantes e similares. Nós estamos também coibindo no relato dos prefeitos. Nós temos que perceber que nós temos a realidade de Erechim e nós temos a realidade de cada município aqui da nossa região que tem as suas peculiaridades e as suas particularidades. Então, nos relatos dos prefeitos, nós verificamos que há muita dificuldade de coibir a aglomeração das pessoas nos bares que servem bebidas alcoólicas próximo ao horário do almoço e no final da tarde nesses locais. Então nós estamos elaborando uma redação para coibir isso, para eliminar esta aglomeração de pessoas, até porque esta venda no balcão faz com que a pessoa descuide dos protocolos. A pessoa não pode tomar o seu aperitivo utilizando máscara de proteção individual. Então é um momento, é um espaço que pode haver essa disseminação. Então nós vamos trabalhar com esta matéria. Há muito relato com relação também às comunidades dos municípios da região. Aquelas festas nas comunidades, com jogo de bocha, com jogo de futebol, muitas vezes com churrasco. Também nós vamos preparar uma redação vedando, coibindo e normatizando estas práticas para que não ocorra essa disseminação neste momento. E vamos apresentar todo este material, aquilo que já foi produzido na semana passada, no aspecto mais restritivo, juntamente com essas medidas que vão ser adotadas provavelmente a partir deste final de semana e vamos levar ao conhecimento do Estado. Se isto for suficiente por parte do governo do Estado, a nossa região continuará sendo monitorada por parte do governo do Estado em posição de alerta. Ela não deixa de ficar em alerta dado aos indicadores que são elevados. Se porventura, ou caso contrário, o Estado entender que este enfrentamento não é suficiente, vai ocorrer então uma ação do Estado. E uma ação do Estado é na publicação de um decreto estadual com protocolos mais rígidos e aí provavelmente nós vamos entrar no campo do fechamento de algumas atividades semelhante à modalidade anterior das bandeiras amarela, laranja, vermelha e preta, especialmente na vermelha e na preta, que eram bandeiras mais restritivas. Tomara que a gente consiga fazer essa defesa nesse sentido de compor saúde com os setores produtivos, mas que a gente consiga resultados. Porque se nós não conseguirmos resultados, e aqui eu chamo a atenção de todos os telespectadores, nós vamos continuar em monitoramento por parte do olhar do Estado. Se nós não conseguirmos resultados positivos nos indicadores, nós teremos que adotar medidas mais restritivas. As medidas estão condicionadas aos indicadores. Por enquanto, nós estamos crescendo no ponto de vista de casos ativos 2 vezes mais rápido que a velocidade do Estado. Nós estamos crescendo em torno de 26% em relação aos casos ativos e o conjunto do Estado do Rio Grande do Sul está crescendo 13%. Então isso é um indicador que preocupa. Nós tivemos um indicador negativo que foi a questão desses óbitos, vários óbitos num curto espaço de tempo. Nós estamos com as nossas UTIs praticamente com 100% de ocupação. Nós estamos com as UTIs dos municípios vizinhos, Passo Fundo e Palmeira das Missões, na mesma situação com uma ocupação acima de 100%. Todo esse conjunto de fatores coloca nós, obviamente, em alerta e nós precisamos agir, reagir, apresentar um plano de ação.
Os imunizantes, as vacinas, eles têm chegado semanalmente para nós e também para os municípios da região. Isso tem ajudado a frear um pouquinho o avanço nessas classes que estão sendo vacinadas? Sandra, tem ajudado, é um importante aliado à imunização. Nós estamos com indicadores superiores ao Estado, já mencionamos isso. Nós estamos com indicadores superiores ao país, nós estamos nos aproximando de 32% da população da região imunizada com a primeira dose, que já produz uma resposta imunológica. Isso significa 75 mil pessoas. Nós estamos verificando pelos gráficos que as pessoas que estão contraindo, a grande maioria, em torno de 80%, são abaixo de 60 anos, mas nós temos que também comunicar às pessoas de que mesmo com o processo de imunização, da vacinação, essas pessoas que já receberam o imunizante têm que adotar os protocolos sanitários. Nós estamos trabalhando aqui, falo mais uma vez, com 2 imunizantes, com a Coronavac e com a AstraZeneca. Agora começou um processo de vacinação com a Pfizer, mas nós sabemos que tanto a Coronavac como a AstraZeneca, elas não produzem uma efetividade de 100%. Então essas pessoas, elas podem contrair novamente o coronavírus, como também podem transmitir. Então é importante que essas pessoas, mesmo vacinadas, continuem adotando os protocolos sanitários no que diz respeito à higienização das mãos, a utilização do álcool 70, evitar a máscara, evitar a aglomeração de pessoas, para que a gente consiga produzir uma resposta melhor. Quando falamos em restrições, uma das maiores reclamações de pessoas que têm comércio noturno é a desigualdade entre as casas noturnas e os mercados. Para os mercados, teremos alguma restrição também? Nós estamos entendendo que alguns serviços são essenciais e outros serviços não são essenciais num momento pandêmico. Nós temos que ter clareza que nós estamos enfrentando um momento pandêmico. Então, nós estamos tentando compor o que seria esta composição. Olhar para a saúde, nós temos que trabalhar para salvar vidas, esse é o nosso papel como comitê técnico, como profissionais da área da saúde, mas também temos um entendimento, temos clareza de que a sociedade vem sentindo os reflexos de uma pandemia. Então nós estamos, nesse primeiro momento, tentando coibir a aglomeração de pessoas e mantendo a grande maioria dos serviços em atividade, se não na plenitude, parcialmente. Porém, nós dependemos de uma resposta da sociedade. Por que eu digo isso? Porque se essas medidas iniciais, que foram adotadas na semana passada e que serão adotadas na próxima semana, não produzirem uma resposta epidemiológica, não produzirem uma resposta nos indicadores, nós teremos que, por força de legislação, adotar medidas mais enérgicas. E Sandra, quando nós falamos em medidas mais enérgicas, nós temos que fazer um resgate histórico. As medidas mais enérgicas significam bandeira vermelha e bandeira preta. E bandeira vermelha e bandeira preta é fechamento de algumas atividades. Nós não temos esta intenção neste momento. Mas se nós continuarmos com esses números negativos, e aqui eu vou falar mais uma vez, nós temos números negativos na evolução dos casos ativos. Nós temos números negativos na evolução rápida das taxas de ocupação de leitos clínicos. Nós estamos com 100% de ocupação dos leitos de UTI. Então, se nós continuarmos com este conjunto de fatores negativos, nós teremos que tomar inevitavelmente, se não por nós, por força do governo do Estado, medidas mais enérgicas. Então é importante que a população tenha este entendimento e dê essa resposta, porque a resposta está nos protocolos sanitários e na imunização. Nós já soubemos a forma de transmissão do vírus. A forma de transmissão do vírus é pelo contato das pessoas. Se nós estamos tendo praticamente 1.000 casos ativos, num curto espaço de tempo, nós temos que avaliar ou contextualizar que parte da população não está adotando os protocolos sanitários. Porque se toda a população estivesse adotando os protocolos sanitários, nós não teríamos 1.000 casos ativos neste momento no qual já temos 14 meses de um processo pandêmico, nesse momento em que todas as pessoas já sabem quais são os protocolos recomendados. E cansados. E cansados, exaustos de receberem tanta informação, e mesmo assim nós estamos verificando que há um número expressivo de casos ativos para este momento, decorridos aí 14 meses do início do processo pandêmico. Ou ocorre uma reação
coletiva de todos os setores da sociedade, ou nós vamos ter, aqui falo com muita tristeza, mas nós temos a obrigação de alertar a população, ou nós teremos que adotar medidas mais restritivas, sob pena de entrarmos em colapso do sistema de saúde. Obrigada, Jackson, e que todas as pessoas tenham compreendido a gravidade desse momento.